Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Alegria estar mais uma vez aqui com vocês, trocando algumas ideias sobre a palavra de Deus, o reino de Deus e a nossa fé cristã. Hoje eu escolhi um tema bastante interessante, que eu nunca havia pensado, e lendo um texto de um amigo meu, ele fez citação dessa frase, e eu pude refletir sobre ela e queria refletir com vocês hoje também. Deus não faz poupança. Nesse mundo capitalista selvagem, fazer poupança, já que não a poupança em si mesma, né? Porque poupança não rende absolutamente nada. Poupança é um engodo do governo para com os brasileiros, sempre foi, não importa o governo que foi, mas poupança aqui no sentido de que Deus guardaria alguma coisa para si. O texto de Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Então nós vemos que desde os tempos mais remotos, a raça humana tenta agradar aos deuses. Isso é parte da história. A gente conhece a história nesse sentido. Para que tudo que aconteça a essa humanidade aconteça e vá bem, que a família seja abençoada, que a colheita seja abundante, que os seus inimigos sejam derrotados, que, por exemplo, você prospere e que a vida seja longa e boa. Esse é o sonho de todos nós. Infelizmente, esse sentimento religioso, ele é primitivo e ele penetrou no subconsciente dos cristãos pós-modernos, de uma maneira muito abrupta, diga-se de passagem, como a pandemia nos encontrou. Muitos realmente acreditam que precisam fazer correntes, sacrifícios, cerimônias especiais, penitências, votos ou promessas para arrancar das mãos de Deus as bênçãos que eles tanto desejam. Por mais que eu respeite estas expressões de fé do meu próximo, eu vejo-me na obrigação de lhe dar uma excelente notícia. Nada disso é necessário. Tudo isso é engodo, são coisas que é feita para ludibriar o coração e a mente de pessoas que muitas vezes não têm concepção daquilo que seja a palavra de Deus, o agir de Deus e de quem é Deus e os seus atributos na verdade. O trecho bíblico afirma que nós lemos, afirma que esta verdade se baseia numa lógica comparativa muito interessante. Se Deus já nos deu o que tinha de maior valor, também nos dará as coisas de menor valor. Podemos resumir este ensino com uma simples frase que eu fiz no início: Deus não faz poupança. Em primeiro lugar, se Deus deu o que tinha de mais precioso, aquele que não poupou o seu próprio filho, diz o texto. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Dentre tudo de bom que perderam, o que mais pesou foi terem tido aquela doce intimidade que tinham com Deus. Assim como os salmões, que no fim das suas vidas voltam para morrer nos rios onde nasceram, o ser humano também deseja ardentemente voltar a Deus, voltar de volta para casa. Mas ele não consegue, devido à sua condição pecaminosa, ao pecado original. Caso o Criador desejasse ter o homem ao seu lado novamente, teria que resgatá-lo pessoalmente. E foi isso mesmo que ele fez. Um resgate, ele pagou a nossa dívida. Ele enviou o seu filho ao mundo em forma humana para nos resgatar. Foi vida por vida. Ele entregou a vida de seu filho Jesus Cristo naquela horrível cruz para que nós vivêssemos para Deus. De tudo que havia de mais precioso no céu, de mais importante no céu, Deus escolheu o seu maior valor, isto é, o seu próprio filho. Ele o entregou por nós, ele não poupou o seu próprio filho. Então,
esse primeiro ponto já nos dá a ideia de que Deus não faz poupança. Segundo lugar, Deus dará juntamente com ele todas as coisas. O texto diz, nos dará juntamente com ele todas as coisas. Nos dará juntamente com ele todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui faz uma pergunta inquietante. Se Deus nos deu o que tinha de mais precioso, o seu Filho, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? A Bíblia sempre nos ensina que pessoas são infinitamente mais importantes que coisas. Jesus, o Filho de Deus, é muito mais valioso que todas as coisas que existem. Muito mais valioso que o universo junto. Por isso, nessa pandemia, nós optamos por não termos reuniões presenciais, porque nós optamos pela vida. Optamos por ficarmos em casa, passarmos tristeza, solidão, muitas vezes choro, pranto, mas para que Deus nos protegesse de todo o mal. E a nossa parte humana, a nossa responsabilidade humana foi ficarmos em casa e sabendo que Deus, Ele sempre nos avisa através da Bíblia de que pessoas são infinitamente mais valiosas do que coisas. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, iria nos negar coisas? Aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho, pouparia coisas para a nossa vida? Então a gente chega aqui à conclusão. Quem que abre o coração e convida Jesus para entrar na sua vida, ganha não somente a grandiosa salvação em Cristo Jesus, mas juntamente com Cristo, receberá das mãos de Deus todas as coisas, todas as coisas. Por isso nós podemos dizer mais uma vez que Deus não faz poupança. Terceiro e último lugar, Ele nos dará todas as coisas gratuitamente. Deus não nos cobra por nada. Nos dará gratuitamente todas as coisas. Sei que parece meio esquisito dizer deu de graça, né? Pois quem verdadeiramente dá alguma coisa, dá de graça. Apesar dessa aparente redundância aqui, mas prevendo que o homem poderia incorrer em certos erros e riscos, Deus registrou em sua palavra as coisas que ele dá gratuitamente. Porque Deus tinha o plano perfeito, o seu plano criado antes da fundação do mundo. Isso significa, meus irmãos, em primeiro lugar aqui, que nesse ponto 3, que não adianta, Deus não faz barganha com o homem, e o homem não pode fazer barganha com Deus. O homem não tem essa possibilidade. Se você já abriu o seu coração para Jesus, se já creu nele para a sua salvação, não precisa mais ficar preocupado, pois no devido tempo receberá das mãos de Deus todas as coisas gratuitamente. Por isso, eu disse no início que não é preciso fazer sacrifícios, correntes, cerimônias e penitências, votos, promessas e tudo aquilo que você possa fazer para que você possa ser abençoado, protegido, guardado. Não, nada disso. Deus já nos deu o mais importante, que é Cristo Jesus. E Ele nos dará todas as coisas gratuitamente. Então dedique suas forças e esforços noutra direção. Ao invés de ficar gastando horas e lágrimas tentando arrancar das mãos de Deus as coisas que você precisa, dedique-se a ajudar o próximo, a visitar os enfermos, a confortar os que sofrem, a evangelizar, enfim, a expandir o reino de Deus através do amor. Creia na palavra de Deus, pois ela é eficaz. Ela é digna de toda aceitação, pois Ele nunca mente. E a Bíblia diz, Deus não faz poupança. Recapitulando aqui, se Deus nos deu o que tinha de mais precioso, que foi Jesus, também nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas. E nos dará todas as coisas gratuitamente, pois Deus não faz poupança. Deus seja louvado, abençoe a sua vida, guarde a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Jesus
foi o maior presente que Cristo nos deu, que Deus nos deu. Ele também nos dará com Cristo todas as coisas e de forma gratuita. Obrigado, Pai, pelo seu plano, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez para o ser humano, para que o ser humano pudesse ser reconduzido ao Senhor, ter comunhão com o Senhor e relacionamento com o Senhor. Nós te damos graças, Pai, pelas famílias da nossa igreja, pelos nossos irmãos e amigos, pela nossa cidade. Te pedimos, Pai, que o Senhor também abençoe a todos que nos acompanham pelo YouTube, que nos acompanham pelos grupos de WhatsApp, que a tua bênção esteja sobre todos eles, Pai, e sobre todas elas. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai, porque esse texto é um texto maravilhoso, um texto que nos dá a medida certa de quem é Deus na nossa vida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Que o Senhor faça isso, Pai, para a honra e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. É a nossa oração pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos guarde, nos proteja e que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa noite e que Deus abençoe você. Grande beijo, grande abraço. Em nome de Jesus. Amém.